começando agora mais um episódio do Fundo Cast com a Juliana. A Juliana que é atriz, é cientista, formada em física. Seja bem-vinda, Juliana. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Juliana, você é de Cuiabá? Sou cuiabana. E olha que eu nasci no Porto, onde nasceu Cuiabá. É verdade. E você, na sua infância, comia muito fundo? Fundo. Na minha infância, não. Mas quando eu, assim, né, adulta, eu como fundo. Mas eu gosto com doce de leite. Ah, gosto muito. Adaptou, né? Mas seus pais são cuiabanos também? Não, minha mãe é mineira e meu pai é da Paraíba. Uma mistura aí. Uma mistura boa. E como é que foi crescer no Porto? Assim, foi... Eu gosto daquela região. Tanto é que se eu fosse mudar, eu queria mudar por ali perto. Porque assim, eu moro em apartamento. Queria morar numa casa, mas eu queria que fosse naquela região. Porque eu vejo que é uma região, assim... Eu me sinto bem. Não sei se é porque eu cresci ali desde criança. Nunca mudei dali. Então, é aquele você sentir, né? Você sentir em casa. Mesmo que às vezes eu gosto de alguma outra região, eu falo, não, é o Porto, né? Ainda tá perto do Sesc, que eu gosto também. Uhum. Ali é perto de tudo, né? Vargem Grande, sim. É um pulo. Pro centro de Cuiabá é um pulo. É um hub, né? Dá pra você ter acesso à cidade toda, né? É uma ligação. E como é que foi que você decidiu ser atriz e professora de física, formar em física? Por que essas duas coisas combinam com você? Então, assim, pra falar assim do começo, né? Porque eu decidi ser atriz, na verdade, eu fui encaminhada pra esse ramo. Porque, assim, eu comecei no colégio, onde tinha aulas de teatro no Coração de Jesus. E tinha o professor Sandro Lucose, da CIA Mosaico. Conheço. E foi uma amiga que falou assim, cara, você tem que ir lá fazer as aulas de teatro, né? Aí eu falei assim, tá, vou lá experimentar. Aí eu fiz... Comecei a gostar, pegar a paixão pela coisa e eu continuei até ela desistiu e eu continuei. Quem te convidou desistiu. E aí eu nunca parei. E sempre assim, a gente trabalhava com teatro estudantil, mas como o Sandro Lucose fazia parte, né, do CIA Mosaico, que era bem importante na época, então ele sempre tratou a gente com profissionalismo, né? Então a gente sempre foi cobrado com relação a... disponibilidade, a disciplina. Então, isso foi me acompanhando, me acompanha até hoje, né? Através do Sandro. Legal. Isso, e durou quanto tempo? Isso lá no Coração de Jesus? Foi durante o ensino médio, então foi do primeiro ano ao terceiro ano. Aí depois a gente formou um grupo, chamado Grupo Teatro de Brinquedo. Você e quem? Eu, Raquel, Douglas, Milena. Aí trabalhei muito com esse grupo. E depois que a gente terminou o ensino médio, né? E depois eu saí também, né? Mas acho que eu fiz uns 10 anos nesse grupo. E só que eu sempre tive as minhas pesquisas, as minhas provocações artísticas, né? Individuais. Então, eu sempre trabalhava com alguma coisinha individual também. E foi aí que eu, depois do ensino médio, também entrei na faculdade de física, na UFMT. Por que física? Então, era coisa que, tipo, foi na 8ª série, né? Eu comecei a aprender, que é onde você, na época, né, você tinha contato com as ciências, só que de maneiras separadas. Então, eu gostava muito da física. Gostava também da química, mas a física me encantava, assim, por ter a questão matemática. Eu gosto de matemática, eu gosto da parte de exatas. Olha, que bacana. E olha, eu sou de humanas para teatro, mas gosto de exatas também. Você vai ver, é uma mistura boa. É uma mistura boa. E aí eu fui fazer, porque eu tava movida à paixão mesmo. Falei, nem sabia se eu ia... O que eu ia trabalhar depois que formasse em física. Só sabia que eu tava fazendo licenciatura para ser professora, né? Aí eu formei em física em 2013, né? Peguei uma greve lá na FMT. Formei em 2013. Aí no meio do ano que eu formei, já estavam procurando professor numa escola chamada Livre Porto. E aí o meu professor lá da faculdade me indicou, né? Eu fiz PIBIC lá, eu tive uma bolsa de iniciação científica, né? Olha. E aí, não continuei no mestrado porque eu fui dar aula, né? Aí eu fui dar aula, depois, quando você sai da faculdade, é difícil você voltar, né? Pra fazer mestrado, doutorado. E aí eu fui dar aula, dava aula de química também, física. É porque o professor de física pode dar aula de química, né?
Eu dava da 7ª série ao 3º. Ainda dava aula de tecnologia pro nono ano. Aula de tecnologia? Tecnologia. Como que é Pra, tipo, a gente via como fazer alguns experimentos, por exemplo. A gente estudava como surgiu a lâmpada elétrica. Aí fazia experimento da lâmpada elétrica. Então a gente estudava como funcionam as coisas, como surgiu as coisas. Por que as coisas são como são? Das invenções, né? A gente estudava as invenções. Nossa, isso é bacana. E foi muito legal. Queria ter tido essa aula. Foi muito legal, assim, dando aula, assim. Só que eu me via que eu não... eu acho que eu era muito nova pra ficar lá dentro de uma sala de aula. A pedagogia era Waldorf, né? Então era pedagogia baseada muito no experimento. Então a gente aprende a dar aula dando aula. Sim. Na faculdade a gente aprende algumas coisas, mas você só vai aprender na prática. Então eu comecei... Aí que despertou a questão dos experimentos de ciências, né? Porque lá dando aula. Dando aula. Porque lá eu tinha que planejar... Até música eu fiz com conceitos de física. Porque a pedagogia, né, visava isso. Não era só cuspe e giz, como dizem, né? Tinha que pensar na aula. Fazer uma canção que você criou baseada em um ritmo? Uma paródia? Sim, uma paródia física. Que interessante. Qual que era? Você lembra ainda? Eu não lembro. Inclusive, eu quero revisar essas coisas, eu quero pegar de novo a música, mas eu lembro que tinha um axé, né? Que tinha o calor latente, né? Vai calor latente, vai calor latente. Era um trem doido. Revisa e posta no YouTube, eu quero ver isso. No Rios agora, né? Porque na época eu não tinha. É verdade, boa. É bacana. E aí surgiu essa vontade de fazer os experimentos. E como é que você fundiu as duas coisas? E aí a gente chega um momento onde eu não estava mais no teatro de brinquedo, né? Mas eu tinha sempre meus trabalhos particulares e eu gostava muito... Eu fiquei pensando, né? Como que eu poderia unir a ciência e a arte? Aí surgiu um convite, que eu falo que é desafio, através da Josenira, lá do Sesc Poconé. Então ela falou, Juliana, como ela já conhecia meu trabalho, né? E ela confiava muito no meu trabalho e em mim, ela falou, Juliana... Ela conhecia seu trabalho como professora ou como atriz? Como atriz. Né? Porque sempre trabalhei como atriz. Seja em contação de histórias, né? Em performances... Nas mais variadas, assim, né? Produções artísticas. E aí ela falou assim, Juliana, eu tenho aqui uma proposta de trabalho pra você, que é a contação de histórias. E você pode pegar qualquer tema que você quiser, ela me deixou livre. Aí eu falei, olha... Deixar um artista livre. Deixar eu livre. Deixar o artista e deixar a Juliana livre ainda. Aí eu peguei e falei assim, cara, agora tá na hora de mostrar, né, a minha verdade, o que eu gosto e tal. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou procurar agora... o que eu posso relacionar a ciência com a contação de histórias. Então, eu fui procurando livros que falassem da ciência e eu pudesse também fazer essa questão artística, né? Fazer cena, brincar, interagir com as crianças, com as pessoas, né? E aí, achei o livro chamado A Casa dos Pequenos Cientistas. É um livro muito interessante, assim, que tem capítulos onde tem aventuras, né? E aí, no final, eles precisam solucionar alguma coisa. Aí, eles solucionam através de experimentos de ciências. Que bacana. E isso começou, tipo, ela me contratou e a gente foi pra Rosário Oeste. Então, o primeiro lugar onde surgiu, eu falo até que ela faz muito parte dessa história, né? De como surgiu o artista cientista, a Josenira. Que foi lá que surgiu, foi em Rosário Oeste, depois que viemos pra Poconé. Inclusive, até você estava em Rosário Oeste fazendo outra programação, né? Tava dando uma oficina de vídeo lá. Você estava presente quando surgiu o artista cientista. Foi a primeira apresentação lá. Eu não cheguei de acompanhar porque a gente tava em situações distintas, né? Eu tava numa escola e você tava em outra. Justamente. E como que foi essa primeira experiência? Foi bem bacana, assim. Claro que depois eu fui aprimorando, né? Porque era um figurino que eu mesma fiz, né? A gente vai se virando, né? Hoje em dia, quem vê meu figurino e vê o que eu tinha feito lá no começo, né? Hoje em dia já tem um figurino já assinado pela Jane, né? A Jane, que é bastante conhecida, figurinista aqui de Cuiabá. Então, tem 2 figurinos. Até mesmo a questão das histórias. Quanto mais você conta... você vai percebendo mais onde encaixa certa coisa, onde você interage com o público. Até mesmo as experiências você vai adaptando, você vai achando coisas melhores, né?
Então, é todo um processo, né? É igual fala na ciência, né? É experimentação. Exatamente, não é só o método, né? Tem que repetir exaustivamente o método para que Isso. ele se comprove, né? Justamente. E essa primeira experiência validou para você? E aí você evoluiu como o seu personagem? Validou tanto que, tipo assim, eu gostei tanto de fazer e depois eu via que tinha muito retorno, tanto as pessoas que olhavam os registros e até mesmo surgiu outros convites, né, pra eu ser contratada. Então eu falei assim, eu tenho que investir, né? Então eu fui investindo em materiais de cena, né, nos experimentos, no figurino, como eu falei. Uhum. Então fui investindo bastante nessas questões, né? Porque a artista cientista, eu falo que ela é bem visual, né? E ela é interativa, é lúdica, então é voltada ao público infantil, porém a família inteira gosta, assim, os adultos também às vezes piram, assim, porque eu mostro uma coisa, eles falam assim, gente, isso é mágica, eu falo, esse é meu bordão, isso que eu ia falar. Isso não é mágica, é ciência. Né? Parece muito mágica, mas é ciência. Justamente. E aí depois fora essa questão da literaciência, né, chama literaciência, que são contações de histórias, Envolvendo né, a ciência. envolvendo a ciência. E aí eu tenho mais 2 ações, que é oficina, surpresas científicas, não é mágica, é ciência, que aí eu só faço experimentos com as crianças ou com o público mesmo, onde cada um tem o seu material, geralmente é o contratante, né, que disponibiliza o material para quem for participar da oficina, e aí eu vou fazendo junto. Você já tem uma lista, né, tudinho. Tem um roteiro e eu vou fazendo, vou ajudando quem tem dificuldade, vamos fazendo junto. Uhum. E aí tem a apresentação show, não é mágica, é ciência, que aí eu faço só experimentos. E aí envolve experimentos desde baixo custo, que eu uso bastante, pode ver por essa garrafa, depois a gente vai ver o que tem aí. São materiais recicláveis, porém também eu tenho até outros materiais, por exemplo, eu utilizo um globo de plasma. Globo de plasma? É aquele das luzinhas, da luzinha, que levanta os cabelinhos. Né? Na verdade, esse não levanta o cabelo, ele consegue acender, porque ele gera um campo ali, ele consegue acender uma lâmpada sem precisar de tomada. Então, só se você aproximar uma lâmpada ali, ele acende. É quase uma bobina de Tesla. Essa bobina de Tesla é mais pesado. Ela dá choque. Não pode encostar, né? Você chega perto, mas não encosta. Eu fui também pesquisando a questão de efeitos, né, visuais, efeitos de iluminação. Por exemplo, eu uso LED, mangueira de LED para dar uma ambientação legal. Utilizo máquina de fumaça. Você cria toda a atmosfera pro seu show. Sim, e às vezes eu faço isso sozinha, às vezes não. Às vezes quem me acompanha geralmente é meu irmão, Júlio Rocha, que ele trabalha com iluminação. Então ele me acompanha quando eu preciso, assim, quando é mais incrementado que o contratante pede, né? Bacana. Trabalho em família também, olha aí. Trabalho em família, justamente. Como que você faz... como que você gerencia seu tempo nesse sentido? Hoje você não dá aula, né? Hoje você é a atriz, cientista, né? Ao mesmo tempo, né? E como é que você gerencia essas duas funções, né? É justamente isso. Não tem separação, artista e cientista ao mesmo tempo. Porque, assim, além de trabalhar com meus projetos individuais, como o da artista e cientista, eu tenho caixa de teatro lambi-lambi, né? Que são teatro em miniatura, teatro que passa dentro de uma caixa. Tem o solo da Índia Rock, que é uma performance híbrida com uma boneca. E tenho trabalho com o Grupo Penumbra. Às vezes eu também faço caixinha com outras pessoas. As bonecas, o Circo de Mulheres. E ainda faço parte do projeto MT Ciências, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, a CCTES. Então, eu sou monitora de divulgação científica. E o nosso trabalho... E como você chegou lá, na CCTEC? Como eu cheguei lá, né? E justamente pela FMT também. Pela UF. Porque, assim, eu conheci um professor... É interessante, assim, falar que eu formei em física lá. E aí, depois, com esse trabalho de artista cientista, é uma maneira de eu continuar dando aula, né? Entre parênteses, porque... Você está exercitando. Tô exercitando a parte artística junto com a questão da ciência, né? E aí eu fui chamada em alguns eventos que teve da FMT, eu fui chamada para fazer essa área de artista cientista lá. E eu falei, nossa, que honra, né? Porque, assim,
a pessoa te chamar, a pessoa que conhece, que tem aquele trabalho, né, da física intenso, né, das exatas, assim, ter essa abertura, né, de eu poder ir lá, voltar e fazer do jeito que eu acho que é jeito interessante. mais leve, mais tranquilo, descontraído, né? Sim. E aí foi um professor que eu conheci chamado Elvis, né? E aí ele tinha participado desde o começo desse projeto da carreta. É uma carreta, na verdade, o projeto MT Ciência. É uma carreta e tem planetário. Essa carreta, ela abre, tem experimentos. Que legal. E aí ele falou assim, Juliana, é sua cara o projeto MT Ciências. Vai lá, que eu acho que tá aceitando gente, né? É uma bolsa, a gente recebe bolsa, né, pela FAPEMAT. E aí eu fui lá e aí me aceitaram, assim, viram... A parte da artística sempre me ajudou. Tanto pra eu dar aula na escola, porque como a pedagogia era diferente, eles falavam assim, nossa, ela é formada em física, ainda fez teatro. Tem uma então dinâmica diferente ali, né? Sempre eu consegui entrar nos lugares por causa disso. Porque eu não era só formada em ciência, só formada em física. Eu era também artista. Né? Então, foi através dele que eu consegui entrar lá. E aí, eu permaneço até hoje. Foi em 2019 que eu entrei. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Mas, vamos lá, vamos falar de dinheiro, né? Como é que você ganha dinheiro com isso? Então, fora, né, essa questão do rendimento que eu tenho através do projeto MT Ciências, né? Mas esse é uma bolsa, né? Mas trabalhando na questão da artista cientista, né? Geralmente é por contratos, né? Então, o Sesc me contrata muito. Sesc. Sesc Arsenal, Sesc Rondonópolis. Eu pego o Sesc de Mato Grosso. Sesc Arsenal, Sesc Rondonópolis, Sesc Poconé, até o Hotel Porto Cercado, que é onde o interessante lá também do Porto Cercado, eu fiz bastante lá. Eu fecho, geralmente, quando eu sou contratada pelo Sesc, é difícil apresentar uma vez só. Geralmente é pacote. 3 dias, 4 dias. Teve até depois eu te falar de uma temporada que teve. Olha, uma temporada. Então lá no hotel eu apresentei muito. E lá é interessante porque eu pego famílias lá, né? Então, famílias que vêm de vários lugares. De vários outros estados também. De vários outros estados, porque eles estão visitando lá, né? Uhum. Então, e quanto mais você apresenta, mais afiada você vai ficando, né? Sim. Sempre teve um bom retorno da artista cientista. Tanto que, falando da temporada, né? Eu fui contratada também para fazer aquele Sesc itinerante nas escolas, onde em vez das crianças irem pro Sesc, eu vou até as crianças nas escolas. Uhum. Então, eu fiz, assim, durante, sei lá, uns 2 meses. Foram 15 apresentações, 20 apresentações. O estado todo? Nas escolas de Cuiabá e Várzea Grande. Cuiabá e Várzea Grande. Nas escolas públicas de Cuiabá e Várzea Grande. Então, tipo, quando eu vi, eu era engraçado que, assim, eu saía, o pessoal, eu via os meus vizinhos, né, saía assim, né, todo arrumadinho, né. Eu já saía de artista cientista, já pra não perder tempo, né. Já ia pronto. Já era meu uniforme, já. E foi muito, assim, muito bacana mesmo. E aí, sem falar que, assim, mesmo na pandemia, ainda rolou muito artista cientista, tanto online quanto presencial. Presencial, né, seguindo os protocolos, né, de segurança. E online rolou pelo Sesc, sempre contratada. Sempre contratada. E você é MEI? Você emite nota MEI. Fiscal, tudo. Teve que regularizar para ser contratada. Sim. Né? E você teve alguma dificuldade nisso? Na época, assim, foi em 2015 que eu fiz o meu processo, né? Porque eu precisei, antes de surgir artista cientista, né? Uhum. Como eu trabalho também com o Tibanaré, né? Eu lembro até que foi por a questão do Tibanaré, né? Que eu precisava. Então, eu fui na prefeitura, aí acho que hoje tá menos burocrático, né? Eu acho que até tem como fazer online, até porque é questão da pandemia e tal. Mas na época eu demorei 15 dias pra ter a minha regularização, né? E eu tive que preencher um monte de coisa e tal. Mas eu tenho até hoje, tá ativa até hoje. Tanto porque, assim, no Sesc, você tem que ter um MEI, né? Dependendo, assim, porque é condição de histórias, porque é uma pessoa só, acho que até 2 pessoas dá pelo MEI. Mas quando é grupo, já passa a ter o ME, né? Esse eu não tenho. Ainda não chegou a esse nível, mas vai chegar. Né? Na verdade, eu precisava já. Já tá atingindo o limite de faturamento do MEI? Não é nem o limite, mas a precisão de poder trabalhar com grupo penumbra, entendeu? Ah, sim. Porque grupo não pode, né? Uhum.
Entendi. Aí fica difícil. E aí, fora a questão também, foi muito interessante agora, saindo um pouquinho, assim, a questão do Sesc, pessoas físicas estão me procurando para contratar. Então, eu tive, no final do ano passado, uma coordenadora de escola que me contratou para fazer o Portal dos Anjos, se eu não me engano, a escola. Foi uma feira de ciências, foi no final do ano passado. Então, eu fiz um pocket show, porque ela queria poucos minutos da Literaciência. E aí, depois, eu fiz recentemente, esse ano ainda, eu fiz na verdade, fiz experimento de ciências, não é mágica ciência, num colégio, só que numa sala de aula, porque uma mãe me contratou pro filho dela. Tipo, era atração. Dentro da sala de aula? Dentro da sala de aula. Ele não ia sofrer bullying, não? Hã? Ele não vai sofrer bullying, não? Não, as crianças adoraram. As crianças adoraram muito. Gostaram bastante. Então, foi, assim, é interessante como eu consegui perceber que agora não só as empresas, mas até pessoas físicas. Porque, assim, é acessível. Uhum. Conversando comigo, a gente conversa. Chega o valor que você consegue. Né? Então, quem quiser aí, né? Fica Exato. aí, ó. Pode conversar comigo para a Feira de Ciências, para aniversários. E outra coisa, assim, também shopping, também eu fiz no Shopping Estação, mas em conjunto com o MT Ciências, né? Então, eu percebo que a arte cientista, ela tem vários viés. Ela dá muito bem no presencial, dá muito bem no online, que já foram feitos os testes, já validei. E ela pode estar em museus de ciências, em livrarias. Tem até uns bares científicos, né? Uns bar nerds, que eu ainda vou chegar lá, inclusive. Em Cuiabá tem uns 3, né? Tem uns bar nerds. Ainda não fui, mas eu vou fazer. Interessante, né? Muito bom. E quando é que você enxergou que isso que você fazia não era só arte, era negócio também? Eu acho que, assim, eu sempre enxerguei, assim, a questão da arte ser um negócio, né? Desde quando eu comecei a trabalhar, antes da artista cientista, porque é um retorno, né? Você investe naquilo, né? Como eu falei, né? Eu vou atrás de figurino, vou atrás de elementos de cena. Então, você tem que ter esse retorno. E, assim, o investimento que eu tive já foi. Tipo, já consegui passar desse investimento. Então, já teve bons retornos, assim. E é sempre você estar sempre atento ao que está acontecendo, né? E em conversa com quem te contrata, né? Então, alimentar as redes também é muito importante. Sim. É um negócio. Então, para o seu negócio ser visto, as redes são muito importantes. Se não é visto... Não é lembrado, né? E como que você tá atuando nas redes? Então, a Arte Cientista, né? Ela tem o Instagram, que é onde eu movimento mais. Tem o Facebook, que eu criei recentemente. Tem o YouTube também recentemente. Aí já coloquei. Já vai falando os arroba aí. Todos os arrobas todos da Arte Cientista é @artista cientista, né? Uhum. E aí tem o meu pessoal, que aí você consegue ver outros trabalhos, que é @Juliana Graziella, com Z, Rocha. Uhum. Vai estar escrito aí. Né? E do Grupo Penumbra, né? Grupo Penumbra, que é de teatro de sombra. Então, que também tem muito a ver com ciência, né? Teatro de sombra, Total. luz, sombra, tem muito a ver. Então, acaba que, assim, eu não consigo mais diferenciar. E eu sempre tenho que ficar muito atenta. Eu falo que eu tenho um trabalho dobrado. Porque eu tenho que ficar muito, sabe, no ambiente onde tem pessoas que trabalham com ciência. Uhum. E eu tenho que estar no ambiente que tem pessoas que trabalham com arte. Então, eu tenho que estar você sempre... faz a ponte aí. Sempre fazendo essa ponte, justamente. E eu lembro até hoje também que teve um festival de contação de histórias, que inclusive foi até pela Alice. Até fiz Contos do Mato online também, quando teve agora esse festival. Né? Aí foi uma gravação, então eu já fiz ao vivo, gravado no online. Já dei oficina com as crianças com experimento lá, com os materiais, e eu com os materiais aqui, ensinando online, que foi até pelo Dia da Astronomia pelo FMT, né? Uhum. E agora eu falo bastante. Não tem problema. Sem problema. Já até me embaralhei já.
Então, acho que é isso, né? E vamos falar um pouco do grupo Penumbra, né? Me explica como que é o Teatro de Sombras. Então, Teatro de Sombras, o Grupo Penumbra, na verdade, ele surgiu em 2018, né? Ele surgiu, não faz muito tempo, é recente, se a gente parar pra pensar, né? Não, mas a pandemia, você conta uns 5 anos aí. Né? É verdade, então, né? Tem muito Ainda tempo. mais depois dessas lives do Grupo Penumbra, a gente pode cortar 10. Então, a gente surgiu num projeto de teatro de formas animadas lá do Sesc Arsenal. Então, a gente já surgiu, já tinha até um financeiro pra isso já. Tava dando tão certo os outros negócios que tava sobrando pra fazer investimento em novas oportunidades de negócio. Né? Aí eu fui convidada pra ser artista residente. Então, eu estaria à frente do projeto. Foi até a Cacau que me convidou, que tava do Sesc Arsenal. E eu poderia pesquisar qualquer linguagem de teatro de formas animadas, porque como eu sempre trabalhei com teatro e teatro de formas animadas, que teatro de formas animadas, pra quem não sabe, o pessoal também fala de teatro de animação, que é bonecos, sombra, objetos. E aí eu falei assim, cara, vou pesquisar sobre teatro de sombras, porque era uma coisa que eu já estava pesquisando na internet mesmo. Porque já era algo do seu interesse. E eu já tinha começado a a ministrar oficinas nas escolas, pelo Sesc Itinerante, com as sombras, fazendo lá nas salas de aula, né? Mas eu comecei com silhuetas simples, né? Bidimensionais. E aí depois eu chamei o pessoal lá no Sesc, chamei o pessoal pra fazer junto comigo. Então chamei o Júlio, que é meu irmão, chamei o Jair, fui chamando as pessoas, né? O Johnny, o Elton. E aí, claro que tinha mais pessoas quando surgiu o projeto, né? E a maioria foi pessoal da MT Escola de Teatro, onde eu formei em direção, né? Sou formada em direção lá. E aí eu fui chamando as pessoas, depois formamos um grupo, né? Depois que acabou o projeto, teve, como convidados, teve o Rafael Cursi, que é um mestre de teatro de sombras, e o Alexandre Fávero, da Cia Lumbra. Então, a gente teve essa vivência, né? Com eles, para poder surgir a peça, né? Que foi a primeira peça, a Vila de Pantolux, que fala de uma barragem que se rompe. E aí depois a gente começou a caminhar em 5 sombristas. E depois ficamos em 3 sombristas. E agora a gente está passando por uma readequação de equipe, né? Olha, tá evoluindo o negócio. Ou não. Estamos passando porque estão precisando. Passando para a redação de equipe. Mas, assim, durante a pandemia a gente realizou, assim, não tem nem como não citar as lives do Teatro de Sombra pelo Grupo Penumbra, né? Então, eu comecei lá no Instagram, na época que o Instagram só realizava só uma pessoa, né? Fazendo entrevista. 2 pessoas, né? Na mesma tela. Hoje em dia já pode ter 4, mais, né? E aí, eu comecei a entrevistar pessoas sombristas, grupos, tanto do Brasil, né? Quanto fora do Brasil. Até arranhava um portunhol, né? Olha aí. Lá tudo bem. E aí, depois quando eu fui contar, o Jair também fez algumas lives, mas prioritariamente foi eu que fiz as lives. E eu tinha um roteirinho, né? Lançava, né? A arte, divulgação, quando a pessoa... E as pessoas... Tinha curiosos e tinha muita gente da rede sombristas, né? Falando assim, cara, tá muito legal. E tinha sempre retorno. E aí ficamos até mais conhecidos por causa das lives. Acabamos virando até referência. Tem gente que, quando eu entro em alguma live, tô lá, escrito Grupo Penumbra, tem gente que fala assim, olha quem tá aí, Grupo Penumbra, um abraço. E começamos a rodar também pra fora. Por exemplo, a gente foi para o festival... na verdade, projeto Arte que nos Toca, no Rio Grande do Sul, pela Lei Aldir Blanc, mas nos chamaram para estar lá. Foi bem longe. Né? Fazer o Sombreando Lendas, foi durante a pandemia. Era para eu ir lá, mas como na época eu peguei dengue, não acabei não indo. Até para fazer teatro lambi-lambi lá, não consegui. Aí a gente foi chamado para o Festival Internacional de Teatro de Sombras, que foi online. E aí a gente apresentou a Vila de Pantolux. Então, a gente participou de vários festivais online, enquanto Grupo Penumbra. Recebemos até um prêmio da Mostra Curta Cáceres, né? Como melhor dramaturgia e melhor produção da Vila de Pantolux. Olha. Então, rodamos bastante aí. E o Festival Internacional de Teatro de Sombra nos chamou de novo. Só que agora eles querem a gente presencial. Aí vamos ver como que vai acontecer. Era pra gente ter ido em fevereiro, mas foi adiado.
né? Agora esse mês, mas foi adiado. Mas estamos aguardando aí. Bacana. Muito trabalho, hein, Juliana? Quantas horas você trabalha por dia, Juliana? Olha, meu irmão fala que eu sou robô. Mas eu tenho diminuído isso um pouco. Porque assim, porque chega o final do ano, você tá exausta. Chega o começo do ano, você tá exausta. Eu falei, gente, teve gente que sentiu aquele baque da pandemia. Eu senti, assim, de não, às vezes não poder sair nos primeiros momentos, né? Uhum. Até entender o que tá passando e tal. E também porque, né, eu peguei a dengue, né? Esse ano eu já peguei a Covid, mas já passou, tá tudo ok. Mas a gente não parou. Eu não parei. As coisas, pra você ver, que eu tô falando aqui, online, funcionou, né, as coisas... online e presencial também, tomando os cuidados, né? Uhum. Eu falo até que eu falei assim, eu não senti aquele momento da pandemia que as pessoas falam assim, cara, ficava sem fazer nada. Eu não tive isso. Teve até a época que a gente do Grupo Penumbra, a gente falou assim, gente, a gente precisa de férias. Na pandemia precisa de férias. Falei, que bom, graças a Deus, né? É verdade. E já que você falou da pandemia, você faturou o mesmo tanto, ou faturou mais, faturou menos no período da pandemia do que antes? Assim, sempre teve um faturamento assim, de razoável para bom, né? Uhum. Nunca, pagando os boletos? Né, tudo certo, ainda dando para comprar coisas. Olha aí. Pra reinvestir no negócio. Reinvestir no negócio. Só que a gente faturou mais. Por quê? Porque teve as leis, né? Ah, teve o... Então, isso ajudou bastante. A lei Aldir Blanc, né? Foi nacional e redistribuiu para os estados e municípios também, né? Isso. Que nem o Grupo Penumbra, ele realizou Sombreando Lendas, né? Que até a gente passou no nosso YouTube. Sombreando Lendas, que foi a apresentação da peça. E depois, tinham 3 sessões da peça, e depois de cada sessão tinha um workshop ao vivo com a gente. Olha. E fazia o que nesse workshop? A gente falava sobre teatro de sombra, né? A gente falava da questão da distância, da luz colorida. Como funcionava como por funcionava, dentro, justamente. Assim. O por trás das cortinas, né? Os bastidores. E aí a gente tá pra gravar também a Village.lux, que aí a gente vai... a gente já tem uma parte da gravação, que a gente tá falando sobre curiosidades da peça, focado na peça. E vai ter uma parte onde as pessoas vão poder assistir somente o que acontece atrás do tecido. Interessante. Então, diferente, vai né? ser disponibilizado tanto à frente do tecido quanto atrás do tecido para as pessoas verem. Assistindo o making off durante Isso na pandemia, com esses 2 projetos, né? Você teve essa ideia de onde? E a Vila. De onde veio essa ideia? Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de desafio. E eu não gosto de fazer mais do mesmo. Aí eu falei assim, como a gente tinha aprovado da Vila de Sombreando Lendas primeiro, e a gente fez workshop ao vivo depois das 3 sessões, né? Porque cada dia passava uma sessão, né? E aí depois no final tinha workshop ao vivo. Então a pessoa poderia também, se ela assistir um dia, ela poderia pular a parte da sessão e só assistir o workshop, né? E aí a Vila, como passou também a Vila, a gente falou assim, não, vamos fazer uma coisa diferente, gente. Vamos passar, em vez de ser workshop ao vivo, vamos gravar atrás da peça. O que acontece por trás da peça, porque a gente consegue também mostrar um pouquinho... Tem alguns que falam que quebra magia, mas tem muita gente que fala, não, eu acho interessante, mesmo mostrando por trás, não vai... A pessoa vai ficar mais maravilhada ainda, porque vai falar, caraca, é um balé. Assim que funciona. É um balé que acontece lá atrás. Porque assim, você tem que enxergar também no escuro, né? Que a gente tá tudo clarinho, né? Mas não, a gente tem que pegar as coisas no escuro também. Tem que estar tudo organizado. Tem que estar tudo organizado. Então a gente vai mostrar isso para as pessoas. Pra quem gosta de entender como as coisas funcionam, é fantástico, porque eu lembro na época das locadoras ainda, né? Não sei se as pessoas lembram disso, mas tinha os DVDs duplos, né? Que tinha os créditos, né? Eu sempre assistia os créditos antes de assistir o filme. Sério? Sério. Então, assim, negócio de spoiler, eu não tenho problema com spoiler, eu assistia lá o making off, entendeu? E eu adorava aquilo, né? Porque é da área que eu trabalho hoje também, né? Mas não perde a magia. Quando a história é boa, não tem como perder. Então a gente agradece muito assim a Cecel, né? Que trabalhou assim, o pessoal lá de dentro trabalhou bastante, né? Para essas leis poderem acontecer aqui no Mato Grosso. Teve um verdadeiro up assim na questão produção, né? das produções artísticas, né?
E antes da pandemia também foi aprovado o Sombreando Lendas, que a gente fez, além da peça, a gente realizou uma oficina online com professores de Mato Grosso. Olha, que bacana. Então, outra coisa diferente, né, com professores de Mato Grosso. E foi através daquele edital de literatura, Estevão de Mendonça, que foi, assim, bem no final de 2019. E aí, pra executar, pegou a pandemia. Nossa, aí teve que ser aí, tudo por isso online. que foi online, Então, a gente fica, assim, muito contente. Ah, também teve a MT Escola de Teatro, onde o Grupo Penumbra realizou uma oficina, aí aberta a todos. Inclusive, tinha gente de vários estados, não era só de Mato Grosso, não. Era online. Online também. Experiências compartilhadas com o Grupo Penumbra, que chamava. E aí foi o grupo que deu. Mas antes dessa aqui, eu tinha realizado uma outra, que foi só teatro de sombra, só que sem o Grupo Penumbra, eu mesma. Que aí também teve gente de vários lugares. Tem até a gente fez uma amostra virtual, porque as participantes, né, quiseram fazer a amostra virtual. Então tá lá disponível no YouTube do Grupo Penumbra, que são pequenas cenas. Mas foi realizado, gravado e ao vivo ao mesmo tempo, porque as cenas são gravadas, só que a gente interfere no ao vivo, né? A gente chama e faz uma intervenção no ao vivo. E tudo online. Então eu tive que aprender a fazer a transmissão. Eu aprendi muita coisa desses bastidores, né? E também ministrei uma oficina de teatro lambi-lambi pela MT Escola de Teatro. Então eu agradeço também a MT Escola de Teatro, né? Que eu pude, assim, foi uma experiência riquíssima, né? Eu conheci artistas de vários lugares. De sombra, que eu realizei sozinha, eu tive dificuldade para selecionar. Porque, assim, como era a primeira turma, primeiro curso, né? Que tinham vários cursos, né? E aí eu fui olhar a lista, tava dando 100 e poucas pessoas. Caramba! E aí eu passei por eu passei primeiro... Olhei, aí eu falei assim, gente, eu selecionei demais. Aí eu olhei outra vez, porque tinha uma certa quantidade de vagas, né? Se não me engano, não sei se era 30, 40 ou 40 ou 50, alguma coisa assim. E aí eu fui selecionando, né? E aí conseguiu filtrar. Consegui. E quais são os seus próximos desafios, já que você gosta de desafio? Meus próximos desafios... Então... Agora eu tenho que envolver também artista cientista, falando um pouquinho do Pantanal, né? Tem aí já a agenda para março e abril, que é no Sesc Poconé. Lá no Sesc de novo. E aí também tem a questão de... Tem outros trabalhos, né? Do Grupo Penumbra, que eu falei que falta gravar, né? Essa parte do edital... E sempre aí, em movimento aí, né? Você falou em movimento. Hoje você participa de uma mentoria, né? Que bom que você falou. Ainda bem que eu citei movimento. Estamos conectados. Né? E como que tá sendo essa mentoria? Você entrou como? Então, esse MovMT, chama MovMT, é o nome do projeto. É uma parceria entre a CCEL e a Oi Futuro, né? E tem Oi Nacional, Oi Futuro. E tem a participação da Semente Negócios, né? Com as mentorias. Então, foi um edital, né? Só que esse edital, diferentemente dos outros, ele é bastante com relação à aprendizagem, né? A capacitação. Então, a você ter um negócio e aí você ser capacitado para aquele negócio, né? Como que você vai evoluir ele em tanto de vendas, de redes sociais... E aí tá sendo bem, assim, bem importante, tá sendo bem MovMT mesmo. MovMT porque, assim, todos os negócios são de Mato Grosso, então foram 30 iniciativas selecionadas. Artista cientista, que eu entrei com a artista cientista, foi selecionada. E aí eu fui desde pensar meu próprio nome, artista cientista. Então, fiz formulários para as pessoas responderem. E depois você fez pesquisa? Sim, validei, perguntei até que temas elas queriam mais, aonde que elas viam mais as coisas, se era YouTube, se era Instagram. E aí depois eu fui pensando na logo, né? E foi isso, foi bem interessante, tá sendo bem interessante, né? É claro que tem uma ajuda financeira, assim, se você conseguir cumprir as coisas, né? Mas nada muito grande, é somente uma ajuda.
Só que no final também, quem conseguir chegar lá, eu acho que é entre as 3 melhores, vai fazer um intercâmbio com a Oi Futuro. Então, assim, mas o importante, assim, é que tá acontecendo o boom, né? Tanto que, assim, eu quero que ele funciona, a arte cientista bem consolidada presencialmente. Uhum. Não que, como eu falei, já fiz coisas online, mas eu acho que ela pode crescer mais online ainda, né? É a questão de aparecer no YouTube e tal. Então, vou começar a criar conteúdos lá para o YouTube da Artista Cientista. E é isso. Tá sendo bem, bem bacana mesmo. E o que você conseguiu enxergar com essa mentoria que você não estava vendo, assim? O que ela abriu os seus olhos, assim, no seu negócio, no geral? Assim, tinha coisas que tava... Sabe quando você tem as coisas claras, mas se você tiver alguém te mentorando, você faz mais depressa? Uhum. Acelera o processo. Acelera o processo. Então, achei interessante a questão do site, domínio, né? Por exemplo, eu criei o domínio da Artista Cientista recentemente e eu vou fazer um site. Porque é onde eu consigo colocar mais sobre mim, né? Sobre artista cientista, quais são as 3 ações que eu posso fazer da artista cientista. Então, a questão do site, pra mim, pegou bem, porque assim, eu já conseguia trabalhar um pouquinho das redes sociais, né? Uhum. Então, o site, pra mim, foi bem interessante. E a questão também de pensar na logo, né? Que era coisa que eu já precisava. Visual. E foi essas coisas, sabe? Que você tem que fazer. Então, foi acelerada, né? Porque vai te acumulando informações, porque é necessário você ter essas coisas, né? Sim, justamente. E, Juliana, seus pais sabem o que você faz, assim? Porque você era professora, é atriz, é as duas coisas. Como é que é? Tem dúvidas? Tem dúvidas. Isso é muito engraçado isso. Então, até mesmo no começo, assim, né? Tipo, minha mãe ficava assim meio... Mas você vai trabalhar com teatro, né? Hoje em dia, ela já fala, Juliana, cadê peça nova? Vamos arrumar esse figurino seu da artista cientista e esses elementos de cena da artista cientista desse jeito. Te cobrando, olha só. E assim, como você gosta de falar de negócio financeiro, né? Vou até pegar uma palavra dela que ela deu uma vez, né? Claro que não é sempre assim, né? Mas, por exemplo, meu pai é funcionário público. Aí teve uma vez que ela falou assim, Juliana, você recebeu mais que seu pai esse mês. Aí, eu tô vendo. Então, é você ir correr atrás também. Você não pode ficar também parado lá esperando, né? É igual falar na ciência, né? Você não pode ficar inerte, né? Parado. Senão... Você tem que se mover. Exato. Então, foi muito isso, assim. Hoje em dia, ela entende, assim, que eu juntei as duas coisas, né? Na verdade, assim, não só juntei... Na verdade, eu sou formada também em técnico e controle ambiental. Nossa... Tem alguma coisa que ela não faz, né? É muita coisa que você faz, tá? E por que você se formou nisso? Aí, ó, eu tô usando. Tudo eu uso, gente. Técnica de controle ambiental, ó. A maioria das nossas peças, na verdade, as peças do Grupo Penumbra, todas as silhuetas, majoritariamente é formada de papelão. Então, coisas que as pessoas jogam... Né? Descartam. Na verdade, não é lixo, né? É reciclável, né? Sim, é resíduo. É matéria-prima. Sim. Tanto que às vezes a gente passava assim quando era época de construir alguma peça do Penumbra, a gente, ou mesmo parte cientista, né? Eu passo olhando o lixo assim, olha. Parece que tem uma coisa ali, né? Tem uma coisa ali. E aí eu também tô terminando, defendi recentemente uma pós-graduação online. Olha só. Dá live, assiste, se forma. Docência para a educação profissional e tecnológica. Não, olha, bacana. E qual que era o tema? Aí, o tema que eu defendi foi sobre Tinkercad. Tinkercad. Simulação de Arduino online. Uau, robótica. Você ainda entra na parte de robótica. Eu sou Você muito... também programa? Então, eu sei pouquinho... Ainda não, né? Eu sei mexer um pouquinho nessas plataformas, né? Que eu tive que estudar, né? Mas eu quero chegar no... Eu consigo construir uns circuitos, assim, simples, né? De LED e tal. Sim. Mas ainda quero... Eu gosto muito dessa parte. Eu quero transformar umas coisas mais... Quero depois trabalhar com umas coisas mais tecnológicas, assim, sabe? Não, já tá, eu né? gosto. Já se graduou e tudo. Eu gosto Falta muito pouco. da questão da iluminação, né? Então, tem iluminação desde que precisa de cabo até aquelas alternativas. Tipo, tem
uma gaveta grande, assim. E tem óculos de 3D. Eu gosto muito dessas coisas de tecnologia, iluminação. Realidade virtual, aumentada, mista. Justamente. Eu também gosto. E essa garrafa aí, o que ela... E essa garrafa, né? O que ela faz? Esperamos para o último momento, né? Então, essa garrafa aqui, né? Aqui é uma garrafa. Só que aqui, eu quero perguntar, vamos ver aí, vão pensando aí. Vou perguntar pro senhor não, mas vocês podem pensar aí. É uma garrafa de 3 litros. De 3 litros. Olha, tá bom. Ué, tô vendo aqui. É uma garrafa um pouco 3 acima, litros. Uhum. É que eu gosto de comoção. Não quero garrafa pequena, quero garrafa grande. Eita. Mas essa garrafa está cheia ou está vazia? Ela não me contou, hein? O que ela vai fazer? Tá cheia ou tá vazia? Ah, tá cheia de ar, né? Olha, ele tem pensamento científico. Tá cheio de ar, né? Mas você acha que eu consigo encher o balão dentro dessa garrafa ou não? Você confia na ciência ou confia em mim ou não? Não, em você. Você na ciência eu confio, mas que bom, eu pensei que ele ia falar, em você eu não confio, mas na ciência sim. Mas não sei se dá pra encher. Vou encher, então. Vou encher aqui. Vixe. Não deu, não. Vou passar bafão agora, né? Calma aí, deixa eu respirar direito. Eu vou olhar aquele taxa ali também, né? Pra ver se tem inspiração. Aí, ó. Caramba. Encheu mesmo. Encheu. Agora vocês vão perceber meu truque, ó. Encheu mesmo, né? E eu tenho o total controle sobre ela, ó. Parece mágica, mas é ciência. É isso mesmo. Não é mágica, é ciência. Porque assim, ó. Tem um buraquinho bem aqui, ó. Tá vendo? Sem o buraco não enchia, gente. Porque aí quando eu fiz na primeira vez, eu sempre gosto de fazer cena, né? Quando eu fiz a primeira vez, eu tampei esse buraquinho aqui. Como você falou que tem ar dentro dela, o ar não consegue sair se eu tampar. Exato. Então eu encho o balão e o ar empurra o balão pra não encher. Exato. Mas se soltar a minha mão, o ar ele sai e a bexiga consegue, né, expandir ocupar o dentro. lugar do espaço do ar. É isso. Tá vendo? Tenho vários experiências novas. Eu achei que ela ia estilingar alguma coisa, não é? Mas gostei, vou fazer com as crianças. Faça. Ó, dá até pra isso daqui, gente, você fazer isso, não precisa de muita coisa, né? Muito recurso, né? Então, você pode até fazer a aposta, papo, né? Eu Exato. tenho vontade de fazer aposta, sabe? Ir num lugar de apostar, assim, ó. Adultos. Então, por isso que eu falo, artista cientista tem várias frentes. Ela pode fazer uma sessão de aposta, né? E rolar uma aposta. Né? Tipo aquilo, boia ou não boia, né? Né? Tipo isso. Bacana. Juliana, eu tenho um livro aqui para te presentear. É o livro Pesquisa em Propaganda, do Cláudio Brandão. Já que você está fazendo mentoria, né, vai poder aplicar os conceitos de pesquisa no seu empreendimento, né? Nos seus vários empreendimentos, porque é muita coisa. Que bacana. Muito obrigada. E, Juliana, o que você diria para quem quer empreender artisticamente ou na área de educação também, ou misturando as coisas como você e não sabe como começar? Eu acho que, assim, você tem que começar por aquilo que você gosta, porque, assim, você vai se sentir motivada, né? Na verdade, tem horas que parece que eu tô olhando uma coisa na internet e quando eu vejo, já tô estudando alguma coisa pra cientista. Então, tem que trabalhar com aquilo que você gosta, né? E eu acho que porque às vezes a pessoa fica pensando muito, eu vou esperar o perfeito, né? Não tá muito bom assim. Você vai descobrir no caminho. Então, eu falo que feito é melhor que perfeito, né? Sim. E na inércia, você vai continuar na inércia. Então, você tem que ter uma força dentro de você e ir caminhando, né? E o tempo passa, gente. O tempo não volta pra trás. Ele só anda. E é uma cientista falando. Acho que é isso. E também eu acho que é bom sempre a gente... eu vejo, assim, muito como você está fazendo o Fundu, né? A questão de buscar inspirações. Que isso tem até um pensamento da ciência, né? Que fala, se fui capaz de chegar mais longe,
é porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Então, é sempre bom a gente se inspirar também, né? Então, quanto mais você escuta, lê, né? Vai abrindo horizontes, né? Então, quem tá assistindo aí já tá fazendo uma boa coisa, que é escutando pessoas, né? Escutando empreendedores. Que né? tá fazendo acontecer, mexendo doce, entendeu? E enchendo uma garrafa que não encheria, entendeu? Usando a ciência para encher. Justamente. Bacana. Deixa seu arroba pra galera de novo, né? Fala todos os seus arrobas aí, pra quem quiser encontrar você, o seu grupo. Podem colocar lá o meu pessoal, né? Que também tem muita coisa de trabalho. É @JulianaGraziella Rocha, com Z. Da Artista Cientista é @ArtistaCientista. E do Grupo Penumbra é @Grupo Penumbra. Quem quiser também saber sobre o projeto MT Ciências, né, que é bem interessante, é @MT Ciências. Perfeito. Muito obrigado por ter aceito o convite, né? Eu adoro o seu trabalho, desde que conheci lá em 2015 você fazendo trabalho com o Grupo Tibanaré, e desejo muita prosperidade aí pro seu trabalho. Muito obrigada. Só pra falar, você falou do Tibanaré, também tá rolando o passeio sonoro, né? Que coloca lá, @Grupo Tibanaré, pra vocês saberem que tá rolando esse passeio sonoro, onde eu fui uma das narradoras das histórias, né? Que fala de lenda de Cuiabá. E como que é esse passeio? É um aplicativo, né? Você entra no aplicativo e aí você vai escolhendo as histórias onde você quer escutar. Então tem atores fazendo essas lendas, né? Relatando essas lendas. E aí eu fui convidada pra relatar uma delas, né? E é bem interessante, acompanha lá. Só colocar lá, @Grupo Tibanaré, que vocês vão ver lá a divulgação do passeio sonoro. Olha, bacana, isso eu não sabia. Vou procurar. Porque você me conheceu no passeio noturno, que é do ônibus, né? O pessoal pede muito esse do ônibus novamente, né? Que é a Dona Maria. Dona Maria. Pegou exatamente. até esse apelido, Dona Maria. Verdade. Mas eu agradeço pelo convite mais uma vez. Também admiro seu trabalho, desejo vida longa, né, para o Fundu. Eu acho muito importante. Enquanto fiz as lives também, eu acho que você tá fazendo um registro importantíssimo, né? Levantou-se essa questão na pandemia de ter esse registro, né? Porque as coisas às vezes vão acabando, né? Passa, né? Como o tempo passa, né? Se não tem registro, não tem como você visitar de novo. Justamente. Né? E é super importante esse registro, assim. Até mesmo para outras pessoas que queiram, né, seguir a caminhada. Então... Sim, ver pessoas mais próximas, né? Do que a gente é acostumado a se inspirar em pessoas que estão muito longe da gente, né? Muito distante. Então, ver pessoas mais próximas da gente fazendo acontecer, mexendo no doce, vai nos inspirar a saber que é possível, né? Sim. Tá vivendo uma realidade muito parecida com a gente. Sim. Então, parabéns para você e para toda a equipe do Fundu. Obrigado, a gente agradece. Eu dou uma agradecendo. Dois equipes, né? Dois equipes. Esse foi mais um episódio do Fundo Cast com a Juliana. Não deixe de seguir ela lá nas redes sociais dela. Se você conhece algum empreendedor ou empreendedora que queira contar sua história aqui, manda pra gente que a gente vai entrar em contato. Não esquece de curtir, compartilhar e um abraço.